Obrigado. Convido, por favor, a professora Larissa, professor Scaglia. Onde é? Queria agradecer essa aula maravilhosa que nós tivemos aqui, com 3 professores bem renomados. E vamos direto ao assunto, porque o nosso tempo corre. Queria escutar um pouquinho de vocês, só para a gente explicar as perguntas. Os microfones já estão também disponíveis. Só para fazer uma pergunta aqui rapidinho para a gente começar. Essas novas metodologias, essa literatura já são consolidadas. Na opinião de vocês, por que, quando a gente vai à prática, ainda as metodologias tradicionais são tão fortes? Por que a gente não consegue ver na prática a metodologia, as novas metodologias acontecerem? Posso começar? Peguei o microfone, já sumi. Veja, esse é um problema que eu tenho falado muito. Acho que essa semana eu publiquei até uma crônica pedagógica no portal da Universidade do Futebol, discutindo também direta e indiretamente essa questão. Eu não tenho dúvida que o problema é de formação. O problema está exatamente no impacto com que a formação, a educação formal tem contribuído para a atuação no campo profissional. Eu acho que a nossa formação ainda é muito deficitária, principalmente no que diz respeito à metodologia de ensino e treinamento em esportes. Não tenho dúvida que passamos por problemas necessários e importantes na educação física brasileira na década de 80. Quem, como eu, tem curso de datilografia, quem, como eu, é analógico, viveu os debates sobre a crise de identidade da educação física na década de 80. E um dos grandes temas era a crítica ao esporte, a discussão e a negação do esporte, a negação da discussão sobre competição. Foi necessário, não tenho dúvidas, porque foi um momento onde a educação física precisava desse momento de reflexão, talvez do pêndulo pender para todo o outro lado, porque vínhamos fortemente de uma ditadura militar, onde o esporte foi utilizado, onde o esporte foi um meio de alienação, onde o movimento de esportivização estava destruindo o ser humano que praticava esporte. Então, por isso que eu digo que foi necessário passar por isso. Mas talvez nós ficamos muito tempo no discurso. Essa crise só veio a ser rompida no no início do século XXI. E as pessoas hoje começam a ter, principalmente na academia, menos receio de se expor ao falar de esportes. Porque até então, ao falar de esportes, você era criticado como um alienador, como parte do sistema, como um opressor, como alguém que estava disseminando as ideias capitalistas e estava rompendo qualquer perspectiva do novo momento histórico do Brasil. E hoje nós vivemos uma situação, e os estudos têm nos mostrado, e quando eu estudo jogo eu entendo isso perfeitamente, o quanto o esporte, pensando na perspectiva do jogo, ele é subversivo. Ao invés de ele ser alienante, ele subverte a ordem. Ao invés de criar pessoas pacatas e pessoas que simplesmente serão reprodutoras do sistema ou, na perspectiva, serão reacionários, na verdade, quem vive o esporte plenamente é um revolucionário. Quem vive o esporte plenamente faz ou tem a possibilidade de fazer uma sociedade diferente. Então, nós temos que assumir isso, só que assumir isso só é possível a partir de uma nova perspectiva metodológica. Porque a perspectiva da metodologia tradicional, ela desenvolve e ajuda a desenvolver um modelo de esporte que, sim,
é alienante, é passivo, é simplesmente da repetição e reprodução do gesto, e não do entendimento da complexidade da luta. Então, conseguir visualizar na prática essas novas metodologias é o que eu tenho dito que é romper paradigma. E romper paradigma é romper a formação, é romper a perspectiva de conseguir entender que vivemos novos tempos e de que existe evidências científicas. Professora Larissa, professor Michael, mostraram evidências científicas que justificam, especificamente no campo das lutas, de que eu posso e devo desenvolver uma metodologia que ensine as pessoas a jogar a luta, e não simplesmente a reproduzir movimentos. Porque ao ensinar a jogar, teremos melhores lutadores, tendo melhores resultados, como o estudo que você apresentou. Então, não tenham medo de ser diferente, porque hoje já temos respaldo na ciência que justifica a possibilidade de que sim, ser diferente, seguir novas tendências, dá resultado na iniciação e dá resultado na especialização. Ou seja, a pedagogia do esporte não está aí simplesmente para discutir a iniciação esportiva para ser usada na educação física escolar. A pedagogia do esporte está aí exatamente para trazer essa revolução e daqui a um tempo consolidar essas novas tendências no campo profissional. Porque em outros locais isso já é uma realidade muito diferente do que vivemos aqui. Completar. Deixa eu comentar sobre. Na discussão anterior, e eu estava sentado ali na mesa anterior, o professor Rui disse que os profissionais eles aprendem mais no coffee break do que aqui, propriamente dito. E aí eu vou dar um exemplo dos nossos resultados com os treinadores expert de judô e taekwondo. Eles não precisam, na grande maioria deles, estar aqui. Eles não precisam estar aqui, eles precisam estar conversando com um treinador de altíssimo nível. Eu concordo plenamente, ou seja, ele no campeonato mundial, quando ele senta lá para conversar 5 minutos com um treinador de uma grande equipe e consegue debater isso com ele, eu acho que esse caso é importante. Aí, apesar da nossa limitação, muitos dos nossos treinadores não dominam a língua estrangeira, então esse é um ponto que a gente precisa pensar. Mas voltando, será que um treinador ou uma pessoa no início de carreira não precisa estar aqui escutando essas coisas? E aí vem um outro detalhe. Nos cursos de formação, e aí eu vou estar especificamente na licenciatura, discutem-se mais outros aspectos do que o ensino do jogo. Ou seja, ele tem que refletir, ele tem que entender o contexto que ele está inserido. Eu concordo, isso é extremamente importante. Quem é meu aluno sabe a preocupação que eu tenho nisso. Mas não dá para esquecer que eu tenho um método de ensino de jogo, ele tem que aprender o jogo. Então, nos cursos de formação, a gente discute muito pouco esse tipo de aspecto. E qual seria, então, uma outra característica importante? Os nossos treinadores, ou os treinadores brasileiros de judô e taekwondo, eles têm uma mente aberta. O que é isso? Eles escutam todos os tipos de profissionais. Então, apesar deles não precisarem de estar aqui vendo determinadas questões, eles vão escutar essas questões. E pode ser que uma coisa ou outra para ele seja importante. Então, eu acho que nós temos alguns problemas. Primeiro, nossa formação de base, ela não é boa. A gente tem vários problemas, inclusive de identidade. Acho que a gente continua com problemas de identidade na nossa profissão. E a gente precisa trabalhar um pouco mais forte, como é que vai ser essa formação de base, quais são os conceitos. E aí tem um outro ponto, vários dos profissionais ainda estão com uma situação, eu não preciso aprender tanto. E aí eu não preciso aprender porque o meu salário não é bom o suficiente para eu me envolver nesse tipo de coisa. Então, por isso que a gente encontra. Mas grandes clubes e grandes empresas, elas são grandes porque elas pensam diferente. Então, eu penso muito nesse sentido. Obrigado. Professor Alfredo. Boa tarde a todos. Professor, o senhor da geração analógica, eu sou um pouquinho mais antigo que o senhor. Imagina de onde eu sou, né? De qualquer forma, parabéns pela excelente palestra de todos os senhores. A exposição, a apresentação foi brilhante no sentido pedagógico. Mas eu queria saber exatamente aonde que se encaixa o elemento interveniente psicológico nessa organização sistêmica do jogo, no aspecto coletivo ou mesmo principalmente na luta.
Nós temos que entender que, quando a gente fala de qualquer processo de formação, e a palavra sistêmica ela traz um conceito muito interessante, que é, eu tenho vários componentes em interação. Aqui, especificamente, eu delimitei o processo para o aspecto tático, para mostrar essa importância desse aspecto tático. E esse aspecto tático ele passa por dois conceitos importantes. A primeira é, eu consigo tomar a decisão correta? E um outro ponto fundamental, eu consigo tomar essa decisão correta em situação de pressão, em situação em que vários processos eles estão acontecendo, e aí, nesse caso específico, a gente já consegue trazer a importância da especificidade da tarefa. Porque tomar uma decisão, que eles chamam de em pressão, ela é muito mais difícil de uma situação em contexto estático. Então, o componente psicológico, ela trata... Nesse processo, quando mais próximo eu estou do jogo, ou quanto mais próximo eu estou do real conceito de jogo, ou do jogo propriamente dito de lutas, eu consigo trazer esses componentes psicológicos envolvidos. E nesse caso específico, eu consigo treinar esses conceitos que muitas vezes, numa situação mais não real ou mais estática, eu não consigo trabalhar. Então, são dois pontos fundamentais. Tomar a decisão, e aí o processo cognitivo ele é fundamental. E em segunda situação tomar uma decisão em pressão, tanto pressão de tempo, quanto pressão psicológica de quem quer aquele outro sujeito que está ali. Que apesar do Skagra falar, é imprevisível, não sei quem vai ganhar, e o jogo é bonito porque eu não sei quem vai ganhar, mas tem determinados atletas aí que, quando ele já chega lá, a gente já sabe que a probabilidade dele ganhar é muito grande. Por vários motivos, até mesmo pelo conhecimento que ele tem de falar assim, eu sou bom pra caramba, e esse cara não vai ganhar de mim. E até a autoconfiança ela é fundamental. Além das questões do desempenho, a gente observa também muitas questões psicológicas na própria manutenção e engajamento da pessoa na modalidade. Então, aquela pessoa que se sente mais central dentro do grupo, isso é um estudo que a gente tem visto nas lutas, ela tende a se manter ali. Em ela se mantendo, ela pode avançar para todos os outros benefícios possíveis. Então, foi falado um pouco hoje também da importância das relações de qualidade, e isso se mostra importante também para manter as pessoas nas modalidades de luta. E a gente fez isso dentro de uma academia com um alto índice de participantes na modalidade de jiu-jitsu, assim como de desempenho com a presença de campeões mundiais dentro do grupo que a gente investigou. E, além disso, uma conversa que a gente teve até no café, a questão do jogo também enquanto um elemento de motivação, mas motivar é pouco, a motivação que começa de uma forma extrínseca, depois você se automotivar, e a gente caminhar para a mobilização. Só motivar não adianta muito se a gente não mobilizar para outras ações, que aí caminha para o desenho que o Michael fez em relação às tarefas. É um problema a gente querer falar toda hora. A gente fala demais. Veja, só complementando, eu concordo plenamente com o que o Michael e a Larissa falaram, mas só para justificar dentro do modelo que eu apresentei, a psicologia está exatamente no jogador. E eu tenho que entender quem é esse meu atleta, tenho que entender como que eu consigo mobilizá-lo. Eu gosto muito da palavra, como a Larissa disse, mobilizar é muito mais interessante do que motivar. E por que isso? Porque eu trabalho com jogo. Faz 25 anos que eu estudo jogo. E se há uma coisa que me irrita, é quando as pessoas pensam no jogo pela perspectiva da diversão ou da motivação. O jogo motiva. O jogo é legal. Olha, se você trabalha com jogo e na tua aula você perguntar como foi a aula e o aluno falar só que foi legal, olha, talvez você trabalhou mais com recreação, não desprezando a recreação, mas eu trabalho na perspectiva de entender o jogo enquanto elemento de aprendizagem, enquanto provocador de aprendizagem, enquanto construção de conhecimento. Assim, o jogo, esse ser legal do jogo, na verdade é uma consequência da sua entrega, da sua atitude. No momento em que você se entrega ao jogo, onde você está vivendo o jogo plenamente, que eu chamo isso de estado de jogo, viver o jogo plenamente, é exatamente a perspectiva, talvez pensando na perspectiva cognitiva, uma das questões mais importantes do jogo, porque ali, ao viver plenamente o jogo, eu
tomo a decisão, eu me mobilizo, eu vivo o jogo, ou eu estou ali no treinamento vivendo situações que vão me empoderar a ponto de eu conseguir entrar no jogo, já pela minha atitude, pela minha postura, já ganhar do oponente só pela minha presença, né? E isso tem que ser aprendido. Isso não tem que ser experiência para as pessoas que são mais velhas. Isso é atitude, deveria ser conteúdo a ser ensinado ao longo de todo o processo. Por isso que eu defendo a todo momento que, se eu trabalho com esporte, eu tenho que ensinar a competir. Competição, para nós, principalmente na perspectiva da iniciação e da especialização, não é avaliação do meu trabalho, mas é conteúdo de aula. Eu tenho que ensinar a competir, porque senão não existe esporte, né? Se eu não tenho oposição, se eu não tenho jogo, se eu não tenho desafio, se eu não tenho imprevisibilidade, eu não estou ensinando nada, estou ensinando um monte de golpes, estou ensinando alguém talvez a trabalhar no Cirque du Soleil, quando eu falo isso no futebol, né? Vira um malabarista com a bola nos pés, vá lá no Cirque du Soleil, porque não necessariamente isso vai possibilitar você ser um jogador melhor, porque para ser um jogador melhor, você tem que viver e aprender a complexidade do jogo, e a complexidade do jogo é muito maior do que simplesmente movimentos. Obrigado. Oi, Michael. Floriano. Bom dia. Em relação, você falou um pouco aí de aspectos táticos, em que momento você entende que deve ser inserido esse aspecto tático no ensinamento das artes marciais? Você sabe bem as origens delas todas, e eu trabalho com alto rendimento, altíssimo rendimento, né? Eu tive como técnico em 2 Olimpíadas, e então esse aspecto tático, para mim, como treinador, com a população que eu trabalho, é muito importante. Mas, hoje, a gente vê que os aspectos táticos, para se vencer uma competição, estão transformando as modalidades. Estão perdendo as características originais. No judô, por exemplo, a gente está sofrendo influências enormes de lutas, de outras lutas, em função das regras atuais e da tática do vencer para vencer. E a gente começa o trabalho muito com criança. Então, até onde isso é importante, em qual momento da vida deles você desenvolve esse tema lá na universidade com seus alunos? Obrigado, professor, pela pergunta. É uma pergunta muito difícil assim, de você comentar sobre, porque eu vou pensar em 2 componentes. Primeiro é voltando para o meu processo de aprendizagem. E aí meu processo de aprendizagem nas modalidades de combate, eu vejo a importância do aspecto técnico, ou seja, você vê os meninos que com muita dificuldade de realizar determinadas ações técnicas. E aí até quando eu tenho que assumir que num contexto tático ele vai aprender o técnico naturalmente. E aí eu não consigo ver isso. Apesar dos modelos começarem com o jogo propriamente dito, eu, como em todos os processos, eu não gosto nem do muito para um lado e nem muito para o outro. Eu gosto do meio termo e caminhar nesse contínuo, ou seja, o quanto que é o jogo, o quanto que eu vou isolar e fazer o técnico puro, o técnico propriamente dito. Eu foco mais no jogo. Então, desde o início, independente da faixa etária, o jogo, para mim, ele tem que estar inserido em todos os processos. Mas, num contexto mais de iniciação, eu consigo, nessa dinâmica, o quanto vai ser tático e o quanto vai ser técnico isolado, ele vai ter um pouco mais de técnico, apesar do jogo ser o principal. Quando eu vou caminhando para as fases mais avançadas, especificamente no contexto de alto rendimento, dificilmente você vai corrigir um componente técnico de um golpe. Você vai trabalhar mais naquele contexto, usar aquele golpe naquele contexto, naquela situação. Ou seja, à medida que o processo vai passando, eu vou deixando de trabalhar menos esse contexto mais isolado do técnico e trabalhando um pouco mais no conceito real. Então, eu sou muito desse sentido de trabalhar com contínuo, mais ou menos de acordo com a situação. Então, o técnico, ele para mim é fundamental. Em relação à regra, por isso que eu coloquei ela no centro, olha a importância que tem a regra, né? Então,
não sei se eu estou interpretando correto, porque eu não sou do judô, apesar de estar tentando entender o máximo possível de judô pelas relações, é que o judô sofreu muita influência do wrestling. Então eu vi muitas questões de pegada, pelo menos a minha interpretação pode ser um pouco errada, mas vou tentar assumir. E eles criaram uma restrição na regra, ó, não tem mais a catada de perna, e isso para tentar gerar um judô, não sei se estou correto, mas um judô mais tradicional. Então o que a gente vai tentar... O que a gente tem que fazer, e principalmente no esporte de rendimento, não tem jeito. As regras é que vão ter que ajustar esses componentes. Porque enquanto a gente não entender que as regras é que vão fazer os constrangimentos, as restrições, né, os constraints, as pessoas vão se adaptar. Meu sonho é ter um protetor eletrônico lá no meu laboratório para eu entender o melhor jeito de bater naquele protetor, mas a gente não tem condições de ter hoje um protetor eletrônico. Por quê? Não quero saber se ele vai fazer o band-out agui e o chute correto, eu quero saber se ele vai pontuar lá ou não. Esse é o esporte de alto rendimento. Mas a gente voltando um pouquinho para o esporte de iniciação, ele tem que pensar, mas ele tem que saber fazer aquilo correto para dar suporte quando eu inserir o componente tático e ele conseguir realizar a ação. Era isso que eu ia falar, por isso que eu nem vou falar mais. Porque o elemento técnico é que vai dar a possibilidade de ele exercer uma tática do jogo. Se ele não tiver o domínio da parte técnica pura, ele não consegue resolver os problemas e estabelecer uma tática para poder vencer ao que ele se pretende lá. Eu falo muito assim, eu vejo os testes que o pessoal tem feito, lá em Viçosa eu vi muito isso, os testes de tomada de decisões. Qual que é a melhor decisão? Né? Num 2 contra 1 no esporte coletivo. Eu gosto de falar porque eu gosto de fingir que eu jogo futebol de vez em quando. Se for determinado sujeito, a melhor opção para ele é dar o passo, porque ele não consegue fazer 1 contra 1. Agora, no meu caso, eu prefiro dar a chaleira, driblar o goleiro e fazer o gol. Mas por quê? Porque eu tenho aspecto técnico e eu consigo fazer isso é individual. E aí o ponto importante, eu quero conhecer o meu atleta. Se eu tiver essa possibilidade de conhecer o meu atleta, quais são os aspectos? E ele tem variação para isso? Como é que ele adquire variação? Primeiro, no aspecto técnico específico, treina 1000 vezes para poder fazer certo. Mas não adianta só ensinar 1000 vezes. Tem que ensinar 1000 vezes caminhando para que nesse processo de 1000, boa parte seja no contexto real. E aí vai ampliando esses processos. Bom, pensando nos esportes de combate, já que foi dado o exemplo, né, da interferência de outras modalidades, e considerando que sem tática não tem luta, sem tática tem luta? Não tem. Se a luta é oposição entre 2 adversários, toque agarre para dominar o adversário, eu preciso de tática. Porque a tática é justamente o controle do espaço de jogo ou de luta em oposição ao adversário. Então, se isso faz parte da luta, isso faz parte do processo de ensino, isso faz parte do processo de treino, sempre. Eu penso um pouco diferente em relação aos pré-requisitos, eu não entendo que dominar a técnica seja pré-requisito. Se a gente controla pedagogicamente o processo de ensino-treino, a gente consegue ensinar dentro de situações imprevisíveis em que a técnica vai aparecer, mas a gente tem que pensar também qual que é a técnica que resolve a situação de luta. Se as influências de outras modalidades estão se manifestando lá no desempenho e tirando talvez os elementos mais tradicionais do judô, é porque para eu resolver a luta, só os elementos mais tradicionais do judô, dentro de um contexto imprevisível, nem sempre resolvem o meu problema, que é vencer a luta. E se eu tenho um processo de formação que me permite pensar outras formas de resolver o problema, que não apenas aquela que me foi dada, eu passo a ter uma possibilidade maior de resolver os problemas de luta. Dentro desse raciocínio, eu vou defender o ensino a partir da imprevisibilidade e vou defender o treino a partir da imprevisibilidade, e isso vai me remeter sempre à tática. A técnica vai ser a resposta que eu considero mais interessante para aquele contexto tático. Não adianta eu ter diferentes variações técnicas, ou não adianta eu ter uma técnica muito refinada se eu for incapaz de selecionar numa situação imprevisível. E, portanto, a minha defesa vai tender para o lado da tática desde o início e permeando todo o processo. Ótimo, por favor. Primeiro, adorei a pergunta. Acho que é uma pergunta que só poderia vir de uma pessoa como você, com um profundo conhecimento específico, muito interessante e provocativa. E importante para esse momento, porque nós estamos vivendo um momento de transição, né? Eu acho que eu sempre, quando
dou aula para os meus alunos, eu não quero que ninguém se converta da noite para o dia para olhar um método e dizer esse não serve mais e nós temos que seguir então por outro caminho, né? Não existe necessariamente o céu ou o inferno, mas existe uma base epistemológica, né? Você tem que saber qual é a sua base epistemológica. É um pouco que eu vou falar amanhã, né? Amanhã eu tenho mais tempo, eu vou poder explicar um pouco melhor isso. Mas a sua pergunta é muito interessante, porque complementando o que a Larissa falou, veja, qual é a identidade do judô? O que dá identidade ao judô? É o golpe ou é outra coisa, né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, e começa a pensar nas questões técnico-táticas, a perspectiva daqui a um tempo é a gente parar de usar necessariamente a palavra técnica e tática, porque elas estão tão próximas, né? Quando a gente olha as novas tendências, elas estão tão próximas que talvez seja mais interessante a gente não usar mais essas palavras. Lógico que não dá para hoje falar, olha, não existe mais técnica e tática. Se isso é um processo, se você começar a querer defender isso, vai ser mais fácil você afastar pessoas do que trazer pessoas para reflexão. E o que a gente está querendo fazer aqui é exatamente provocar reflexão, e não necessariamente converter ninguém a seguir propostas A ou B. Mas a sua provocação nos leva exatamente a entender que quando eu penso nesse contexto do jogo, a busca do jogo qual é? Solucionar o problema do jogo. Então, para que eu solucione o problema do jogo, eu vou querer a todo momento ganhar. Para ganhar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir as regras. O que a regra me impõe de limitação? Se a regra não me impõe uma limitação, eu vou em outros locais, né? Por isso a diversidade de formação me leva a encontrar outras possibilidades, né? Outros caminhos para resolver o meu problema. Só que aí você traz um ponto que é interessantíssimo. Poxa, mas isso está começando a tirar a identidade da minha modalidade, né? E aí não tenho dúvida, como o Michael falou, é um processo de cerceamento, de construção de regras, de estabelecimento de novas regras para que eu consiga manter a identidade. Se vocês voltarem, se vocês se recordarem, aquele modelo que eu apresentei mostra exatamente isso. No momento em que eu modifico a regra, modifica a emergência. Então aquilo que estava acontecendo passa a não acontecer mais e talvez eu consiga manter a identidade. Mas para mim, não tem dúvida, a técnica, a tática, entendida enquanto uma ação circunstanciada pela situação, ou seja, a tática é uma regra de ação. É uma regra de ação. Que regra é essa? A regra não é, na verdade, uma regra imposta, mas é uma regra do cerceamento dos constrangimentos que vão acontecer. No caso da luta entre eu e meu oponente, entre os meus recursos e os recursos que eles têm. Assim, no momento em que eu entendo que o jogo é basicamente tática, as técnicas serão os recursos que me ajudarão a resolver esse problema, né? Então, qual que é o refinamento da técnica? É, na verdade, construir, estabelecer mais movimentos estáveis, mais movimentos que me permitam ter mais sucesso para vencer esse jogo. Como? Eu construo esses movimentos fora do contexto? Não, eu construo esses movimentos sempre dentro desse contexto de jogo. E isso vai da iniciação, e nessa iniciação, quanto mais diversificada, mais interessante. Porém, na especialização, no altíssimo rendimento, eu não vou trabalhar com diversidade, eu vou trabalhar com especificidade. Aquilo que especificamente o judô pede, o taekwondo pede, o futebol pede, o basquete pede. Então eu vou criar condições para que ele consiga ampliar os seus recursos, estabilizar cada vez mais as suas possibilidades, aprender a tomar as decisões, aprender a ler o jogo e a reescrever o jogo, né? Então esses são os nossos desafios. Talvez para amenizar e para terminar, o professor Ibanez tem ele utiliza o termo técnica e tática de uma forma interessante. Ele fala sempre de um gesto técnico-tático e de uma conduta tático-técnica. Ou seja, né, não há uma perspectiva de você simplesmente chamar de técnica e de tática, mas há a perspectiva de você olhar para aquele momento mais técnico, para aquele momento mais tático, mas um não vive sem o outro, principalmente dentro do jogo, isso vai acontecer a todo momento. Eu só vou isolar
no momento em que eu não segui uma metodologia que se pauta no jogo. Deixa eu só tentar fazer uma questão prática aqui. Eu estava com uma questão que eu tento ensinar da melhor maneira possível o jogo. Então eu faço um jogo, vou levantar aqui, tentar, que eu quero ensinar o menino a jogar, tá bom. E eu quero que ele faça a base no taekwondo, que é o joelho flexionado, posição lateral. E eu chego para os meninos e falo assim, no ensino de lutas: pessoal, nós vamos jogar um jogo que é assim, você vai acertar o ombro do seu colega. Então o jogo é acertar o ombro do colega, 1 ponto. Aí, quando eu não falo nada, essa é a regra, acertar o ponto é acertar o ombro do colega. Eles já ficam assim. Ou seja, é uma base que para nós não é interessante. O que eu faço? Agora o joelho vale 2 pontos. Eles naturalmente já fazem a posição e já precisam, porque ele precisa flexionar o joelho para poder chegar. Depois, eu já posso deixar o jogo normal sem encostar no joelho, porque eles já fazem isso, porque eles percebem que aqui ele só tem uma posição de acertar, que essa aqui está longe. Então eu utilizo as regras automaticamente para criar restrições ou constrangimentos, de modo que ele consiga, e no final eu não preciso ensinar para ele o step no taekwondo, ele já consegue no final fazer o step. Talvez seja mais difícil para mim no judô, eu estou batalhando muito com algumas habilidades judô, tenho usado muito a faixa para ter a pegada, eu crio algumas regras, ensino alguns conceitos táticos, mas ainda estou sofrendo pela inexperiência com o judô. Mas com elementos de taekwondo eu já consigo fazer uma série de atividades que só com as restrições e modificações da regra eu consigo ensinar o componente técnico propriamente dito. Talvez eu tenha mais dificuldade de ensinar o jeito de bater o pé, talvez eu precise de um pouco mais de tempo para mostrar o pé, então por isso que eu não uso totalmente só o componente tático, ainda tenho essa dificuldade de mudar o paradigma, mas eu gosto muito da literatura deles e eu leio muito sobre eles para tentar fazer as adaptações. Obrigado pelas discussões, eu percebo que isso é um momento, o aprendizado é constante, né? Então a gente só precisa estar melhorando, conversando, discutindo em todos os níveis, né? Então, pelo adiantado da hora também, eu queria agradecer a belíssima discussão que nós tivemos aqui agora e convidar o meu chefe de departamento, Zé Ricardo, para fazer uma entrega de um brinde para os nossos palestrantes. Soldado não pode trabalho. Soldado não pode começar o trabalho. Alcides.